Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descascamos algumas camadas do futebol. O meu nome é Hugo Tavares da Silva e connosco, como sempre, estão Rui Malheiro e Tomás da Cunha. E esta semana vamos até às sensações diferentes que andam a oferecer os três grandes, cá em Portugal, mas também viajamos até à jornada dourada das equipas que subiram à Primeira Liga esta temporada. Lá fora, vamos até Frosinone falar de um pibe de 20 anos e de mais um milagre de Claudio Ranieri, Dili Ding, Dili Dong. Depois, como não podia deixar de ser, vamos ouvir a música que se soou no clássico espanhol e no tristemente previsível derby de Manchester. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos pelo Benfica Casa Pia. Rui, deixa-me ir já aos lenços brancos. Aquele glorioso... Isso foi intencional, esse já? Já. Aquele glorioso mecanismo de insatisfação que transanda a nostalgia, não é? Quão justificada é esta impaciência dos adeptos? Estamos a falar de uma equipa que está em segundo, a 3 pontos do líder. Mas também, por outro lado, queria-te perguntar se, até porque tinha um amigo há uns tempos que dizia que era contrato vitalício para o treinador alemão. Certíssimo. Se desaprendeu ou se esta é uma boa... Não era eu esse teu amigo. se desaprendeu ou se esta é uma boa oportunidade para compreender que futebol não é futebol manager, não é? E que o perfil dos jogadores e a relação deles em campo importa muito, claro, ou seja, sim. Que no fundo o treinador depende dos jogadores mesmo. Viva Hugo, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. Aquilo que me parece é que o Benfica atravessa uma fase negativa e a verdade é que se não tem ganho o jogo da Supertaça diante do Futebol Clube Porto, e a verdade é que o ganhou, e se não tem ganho o jogo diante do Futebol Clube Porto para o campeonato, e a verdade é que o ganhou, estaria numa crise profundíssima. A verdade é que, apesar dos resultados a nível nacional terem tido se calhar o seu ponto mais baixo com este empate em casa diante do Casa Pia, juntando obviamente a derrota na primeira jornada diante do Boa Vista, é certo que todo este desgosto dos adeptos do Benfica com a equipa está relacionado com os 0 pontos e 0 golos e, se quiseres acrescentar, 0 futebol praticado nos 3 jogos da Liga dos Campeões, o que são uma disparidade tremenda com aquilo que aconteceu a temporada passada, ainda que me pareça, e nós já tocamos nesse assunto a semana passada, que há uma grande diferença entre aquilo que o grupo do Benfica no ano passado, em que o Benfica jogava como, se quiseres, um underdog no grupo e apanhou uma Juventus claramente em crise e um Paris Saint-Germain se calhar não tão focado como estaria em outras temporadas, e esta temporada, ao invés, criou-se o mito que nem eu nem o Tomás assinamos aqui na Tribuna Expresso, que o grupo do Benfica seria um grupo fácil, bem pelo contrário, e a verdade é que isso ficou comprovado. Agora, nada explica, ou se quiseres, há muita coisa que explica, mas nada explica a forma como o Benfica enfrentou esses 3 jogos da Liga dos Campeões, com 3 exibições suporíferas. É verdade que pode no primeiro jogo queixar-se da expulsão prematura do António Silva, mas essa expulsão nasce de um erro coletivo da equipa do Benfica, mas sobretudo os jogos diante do Inter e diante da Real Sociedade foram jogos tremendamente negativos. E juntando, se calhar, a surpresa que foi para os adeptos do Benfica, aquilo que a Real Sociedade conseguiu mostrar no Estádio da Luz, que não foi surpresa para nós, que antevimos, e sem ser profetas, obviamente, da desgraça, previmos aquilo que a Real Sociedade viria fazer à Luz. Agora, os resultados poderiam ter sido diferentes consoante a abordagem que o Benfica faria ao jogo, e foi uma abordagem claramente deficiente de Roger Schmidt, a que se junta, obviamente, este empate diante do Casa Pia, após mais uma exibição claramente suporífera da equipa do Benfica. O Benfica tinha a obrigação de ganhar ao Casa Pia. Os adeptos do Benfica estavam preparados para a ressaca europeia ser uma exibição afirmativa diante do Casa Pia, e nada disso aconteceu. É certo que o Benfica teve vantagem diante do Casa Pia, mas há que sublinhar um aspecto. Jogam 2 equipas. A verdade é que o Benfica não teve uma falta de comparência, mas esteve perto de a ter, mas houve um Casa Pia que fez uma exibição muito completa na Luz, e isso merece ser elogiado, porque foi uma equipa que foi capaz de pressionar alto em vários momentos, dificultando a saída do Benfica, e o Benfica está com cada vez mais dificuldades na saída, e podes-me dizer, mas a saída não é muito diferente da do ano passado.
Não é, só que os protagonistas são diferentes. Este desgosto, Hugo, dos adeptos do Benfica, parte muito daquilo que tem sido a temporada do Benfica a nível europeu, porque se reparares em termos nacionais, o Benfica tinha pela frente um confronto na Supertaça, em que não esteve bem na primeira parte, mas na segunda conseguiu resolver o jogo diante do Futebol Clube do Porto, recebeu o Futebol Clube do Porto e venceu. Pode não ter sido a exibição mais convincente do Benfica e não foi, e beneficiou claramente do facto do adversário estar com 10 jogadores para conseguir chegar à vantagem, mas a verdade é que se tu olhares para a época do Benfica, vês que a nível nacional há 2 percalços, claramente, a derrota na primeira jornada diante do Boa Vista, num jogo em condições especiais, mas sobretudo o jogo mais negativo é o último diante do Casa Pia. Mas se não tem havido aquelas vitórias sobre o Futebol Clube do Porto, o ambiente seria de uma crise profunda, e a verdade é que aquilo que se sente, sobretudo numa grande franja dos adeptos do Benfica, é que o Benfica está mesmo nessa crise profunda, e para o colocares aí é verdadeiramente indissociável a campanha que o Benfica tem feito na Liga dos Campeões. Uma campanha que tem 0 pontos, 0 golos e, se quiseres, 0 futebol praticado. Porque o futebol de qualidade do Benfica nesta Liga dos Campeões tem sido nulo. Ou seja, tem uma primeira jornada em que pode defender-se com o facto de ter jogado muito tempo com 10 unidades, mas isso não inibia o Benfica de ser muito mais consistente na partida diante do Salzburgo, mas a verdade é que o golo, aliás, que o lance da expulsão do António Silva surge de um erro coletivo do Benfica, surge também da má preparação que Roger Schmidt teve desse jogo no plano estratégico, o que não foi novidade, se quiseres, nos jogos seguintes em que o Benfica, diante do Inter, foi esmagado na segunda parte. O resultado é curtíssimo face àquilo que foi o ascendente do Inter na segunda parte, e diante da Real Sociedade, sem querermos ser aqui profetas da desgraça, obviamente já tínhamos antecipado que a Real Sociedade no episódio da semana passada poderia vir à luz e podia vir de ser impositiva caso o Benfica não preparasse algo para esse jogo. E a verdade é que o Benfica não preparou. A Real Sociedade foi uma equipa que se sentiu absolutamente confortável para ter bola. O Benfica nunca condicionou a entrada de bola em Zubimendi, que pode jogar sempre enquadrado com a baliza adversária e fazer a bola circular entre corredores, e poucas equipas na Europa circulam a bola entre corredores com a facilidade e a qualidade que a Real Sociedade demonstra. E depois foi uma equipa completamente incapaz de controlar as entrelinhas, e Brahim Mendes, principalmente nas costas do Ossens, acabou por esmagar a equipa do Benfica, se quiseres, provocando muitas vezes triangulações com o Traoré e com um Cubo que deixou claramente o Jurasek para trás. Depois, juntando-te a isso, obviamente, vamos para o jogo diante do Casa Pia. Os adeptos do Benfica pensavam que na ressaca europeia o Benfica iria ter uma exibição contundente diante do Casa Pia, que provavelmente iria golear o adversário, um pouco à semelhança do que tinha acontecido a temporada passada, salvo erro o resultado foi de 3-0, e a verdade que aconteceu é que o Benfica fez mais uma exibição medíocre, mas a verdade é que jogam 2 equipas, e muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. E temos que realçar uma exibição muito conseguida do Casa Pia, que foi capaz de pressionar alto a equipa do Benfica e colocar arduidades na saída em construção do Benfica, que continua a revelar deficiências, e é uma saída muito similar à do ano passado, e a verdade é que provavelmente Roger Schmidt teria que ter preparado ao longo destes 3, 4 meses de temporada saídas diferentes para o Benfica ter capacidade para variar o jogo, e sobretudo a equipa do Casa Pia foi muito consistente no processo defensivo e barrou completamente as chegadas do Benfica às zonas de finalização, em alguns momentos até com alguma facilidade. Juntando-te um aspecto que me parece importante, é que a equipa do Casa Pia nunca teve medo de ter bola e preparou várias saídas, aquilo que o Benfica não fez, nem diante do Casa Pia, nem diante da Real Sociedade, nem diante do Inter, nem diante do Red Bull Salzburgo. Ou seja, o Casa Pia tinha preparado as saídas curtas, saídas mais longas e a exploração muitas vezes do jogo exterior através da tua excelente entrada, que foi falares do Já, porque foi claramente o protagonista do jogo, foi o melhor em campo e é um jogador que está claramente talhado para patamares mais competitivos, mais elevados. Sei que o Tomás já tinha falado dele e muito bem há 3 anos, creio que na sequência da Copinha, certo, Tomás? Exatamente, destacou-se na altura pelo Atlético. E a verdade, aquilo que lhe falta é alguma capacidade de definição no último terço. Quando ele tiver isso, é claramente um jogador para um patamar bem superior ao do Casa Pia, com todo o respeito para o Casa Pia, e que se aproxima claramente dos grandes do futebol português. Tomás, queria te perguntar como é que viste esta entrada do Florentino no 11 e como é que encaixa ou não com o João Neves, porque é sempre é quase o tema fetiche desta época, ali como é que encaixa o meio campo. Mas queria pegar numa coisa que podes ir brevemente, se quiseres, que é o Rui tocou ali naquela...
Ou seja, uma das críticas que eu ouço ao Roger Schmidt, para além de reagir tarde ou de mexer de certa maneira no jogo, é como é que prepara os jogos. Cada vez mais se ouve que há ali eventualmente um déficit na preparação dos jogos. É assim ou não? Antes de mais, um abraço aos dois e um abraço a todos os que nos ouvem. Sobre a questão Florentino e João Neves, penso que o Benfica foi mais competente na proteção do corredor central, sobretudo no momento da contrapressão. O Benfica ganha mais bolas no meio campo ofensivo após a perda, tendo estes dois no meio campo, mas ao mesmo tempo nota-se um déficit de criatividade e de risco no passe. Porque e João Neves, sendo um jogador muito regular com bola, comete poucos erros, mas também não mete a equipa com possibilidades claras de finalização, não é um criador de oportunidades como é Coxo. E curiosamente, só para também darmos mais ênfase a esta questão, no lance do gol do Benfica, Florentino faz um passe um bocadinho mais criativo do que normalmente costuma fazer, lançando o corredor direito, Austin sem profundidade, e daí nasce o gol do Benfica. Mas o que acontece em geral, e olhando para as características dos jogadores, é que com este meio campo a tendência será para que o Benfica tenha mais competência no momento da transição defensiva, mas menos competência no momento da criação. Por isso penso que neste momento, e olhando claro para o patamar em que o Benfica quer estar, não há um 11 que possa excluir Coxo. Coxo é um titular do Benfica. Agora, também há aqui algumas questões à volta do turco. No Feyenoord jogava muitas vezes não, jogava sempre no meio campo a 3, e o Benfica joga com o meio campo a 2, portanto é mais do que natural que surjam algumas fragilidades no momento defensivo em relação ao turco. Mas aí cabe a Roger Schmidt encontrar zona de conforto também para os principais jogadores. Nada o impede de mudar o sistema, como mudou, por exemplo, no jogo com a Real Sociedade, ao intervalo, e até de forma se calhar um bocadinho descabida, ou bastante descabida, experimentou o 4-3-3, que pode perfeitamente utilizar no campeonato. Não é inegociável esta questão de colocar 3 médios no mesmo 11 em caso de necessidade. Depois, a questão não podem escolher o mesmo médio defensivo que escolheu na segunda parte da Real Sociedade, não é, Tomás? Claro, tende a mostrar ainda mais as limitações defensivas de que falávamos, no preenchimento dos espaços, no rigor posicional, na capacidade de desarme. Não é de todo um jogador como Florentino ou como Enzo Fernandes na época passada, e parece-me que muitos adeptos do Benfica estão a avaliar injustamente Coxo por esperar que fosse tão completo como o Enzo Fernandes, mas não sendo um jogador tão completo, tem de se aproveitar aquilo que traz de melhor ao 11 encarnado. Roger Schmidt, para mim, é o grande culpado daquilo que está a acontecer ao Benfica, porque, apesar de tudo, há plantel. Não há um plantel, se calhar, tão harmónico como havia na época passada, até porque as escolhas eram menores na época passada, mas há ainda assim jogadores que, se calhar, merecem mais protagonismo e não estão a ter. E estou a pensar, por exemplo, em Gonçalo Guedes, estou a pensar também em Tiago Gouveia, não digo necessariamente como titulares, mas que podem, por exemplo, entrar numa fase mais precoce das partidas. E não aos 85 minutos, não é? Já numa lógica de reação e não de antecipar aquilo que o adversário possa fazer. Repare-se, o gol do Casa Pia, por exemplo, nasce, e já acontecia há largos minutos, de uma incapacidade total de pressão da primeira linha. A primeira linha do Benfica não existiu pura e simplesmente na segunda parte. E jogadores como Gonçalo Guedes ou Tiago Gouveia, mesmo que até não deem nada ofensivamente, pelo menos neste trabalho sem bolas, estarão muito acima de Rafa e de Artur Cabral. Portanto, e teriam caído em cima do Benny Mukeni, se concordarás comigo. Exatamente. É que os médios a certa altura já não subiam tanto, obviamente, tinham gente nas costas, mas a pressão dos avançados do Benfica deixou de existir. E Schmidt não a refrescou, só muito à frente no jogo é que acabou por fazer essas mudanças. Portanto, creio que há questões individuais para resolver, e aí, mais uma vez, entra o rendimento ou falta dele de Artur Cabral, também de Jurasek. Repare-se, Jurasek foi contratado para ser um jogador de projeção em profundidade e chegado ao último terço. Aquilo que temos visto é que o Jurasek está quase a ser utilizado como se fosse Grimaldo. Recebe a bola no pé, no meio campo defensivo. Obviamente aí as limitações técnicas do jogador vão sobressair. Portanto, creio que Roger Schmidt não mudou muito o modelo, mas o Benfica já nem sequer aplica aquele estilo de pressão alta e de ritmo infernal que colocava nas partidas, e sobretudo tem menos qualidade individual em posições específicas, que realmente perdeu da época passada para esta, no caso Gonçalo Ramos e Grimaldo. Penso que, acima de tudo, estes dois, Enzo Fernandes já tinha saído em janeiro e, enfim, o Benfica, de certa forma, acabou por dar a volta à situação. A energia da equipa, de facto, parece diferente e, lá está, vamos especular um bocadinho, mas aquele caso como o do Vlaco Dimos, tratado mediaticamente desta forma, também pode minar ligeiramente a liderança de um treinador perante um grupo, ou não?
Foi pessimamente gerido do meu ponto de vista. Sei que nem toda a gente concorda com a minha visão, mas eu creio que Roger Schmidt cometeu aí um autogolo e concordo contigo. É um tipo de situação que não agrada a um grupo. Agora, não me parece que esse seja o principal fator para aquilo que está a acontecer. Uhum. Eu creio que o principal responsável é claramente Roger Schmidt, mas parte quer do desgaste do modelo de jogo do Benfica, que foi um modelo de jogo avassalador na temporada passada, mas que não é repetível com os mesmos protagonistas diferentes nesta temporada, e sobretudo por algo que já acontecia na temporada passada, mas era menos visível pela forma asfixiante como o Benfica entrava nas partidas, nomeadamente na contrapressão e até na produção ofensiva, até explorando os três corredores. Mas aí tinha Grimaldo, e Grimaldo fazia muito a diferença em termos de criação na equipa do Benfica, que é na preparação dos jogos. Eu creio que Roger Schmidt continua a olhar excessivamente para o seu umbigo, ou seja, para a sua equipa, para a forma de jogar do Benfica, e vê pouco, do meu ponto de vista, esta temporada, face àquilo que tem sido a previsibilidade, a falta de criatividade da equipa do Benfica, e não olha para os adversários. E isso tem um preço claramente a pagar, porque hoje em dia todos os adversários sabem como é que o Benfica joga, acaba por ser uma equipa que não é difícil de anular, e estou claramente de acordo com o Tomás. O Benfica precisa de sangue novo, precisa, mesmo se houver necessidade de alterar a estrutura, de colocar os seus jogadores nas posições em que estão mais cómodos, mas sobretudo algo que é muito importante olharmos e a pensar no Benfica há 2-3 semanas, é que sem Bá, sem Coxo e sem David Neres, esta equipa do Benfica fica claramente mais curta, e vai ficar com um problema claro, é que vai ser Auschwitz o lateral direito, e o Benfica nunca vai recuperar os índices, se quiseres, de contrapressão e pressão alta que tinha na temporada passada, porque vai ter sempre esse vazio na posição de médio ala esquerdo, que era muito bem ocupada pelo Auschwitz, quer com bola, mas principalmente sem bola. E tinha um 11 muito estável, o Benfica, na época passada. Verdade. Havia pouquíssimas mudanças, e além dos jogadores que saíram, também perdeu o Auschwitz, com esta dança de posições em que está metido de partida para partida. No fundo, acho que, para resumir a questão, há dois fatores que levam a esta época do Benfica do ponto de vista tático. Neste caso, contra os adversários de maior dimensão, a questão estratégica de preparação dos jogos, de olhar também para o adversário para reduzir certos pontos fortes, e sobretudo, acho que este ainda é mais grave, é a questão de leitura durante as partidas. Por exemplo, o Casa Pia, e voltando a este jogo, não teve pressão na construção durante a segunda parte quase toda. Jurasek, e muita gente focou o papel do Checo no gol sofrido, mas Jurasek passou metade da segunda parte a levar 2 contra 1, porque é o típico caso em que o Benfica não pressiona. O Benfica não estava a pressionar corretamente, ou seja, não apertava o passe do Casa Pia, e depois no último terço, obviamente com as subidas de Larrazabal e o extremo por dentro, fosse já ou Soma, acabava por criar a dúvida no lateral, que nunca esteve protegido. E isto não é para desculpar Jurasek, mas é para demonstrar que algo mais do ponto de vista tático pode ser feito para esconder debilidades dos jogadores. Verdade, e o Benfica deu-me claramente a sensação, e não sei se tiveste, porque eu sei que estavas no Estádio da Luz e provavelmente tinhas uma visão, de certeza absoluta, tinhas uma visão melhor que a minha, que estava a seguir pela televisão, dava a ideia na segunda parte que o Benfica estava a jogar com 10 unidades, claramente, pela forma como a equipa do Casa Pia... Exatamente, jogou praticamente sem pressão e conseguia criar facilmente situações de superioridade numérica, nomeadamente sobre o corredor direito. Certo, saltamos agora para o Futebol Clube do Porto, que venceu em Vizela por 2-0. Rui, vais para onde quiseres. Queria-te perguntar... Certíssimo. Queria perguntar como é que viste esta titularidade de Francisco Conceição e se eventualmente teremos mais minutos dele ou não em campo. E depois, o que é que representaria este regresso prolífico de Ivanilson e Taremi, que seria... Certíssimo. Eu vou começar pela tua última parte, porque me parece a mais importante, ou seja, há um Futebol Clube do Porto claramente diferente quando o Taremi joga como segundo avançado e tem o Evanilson como referência ofensiva. É a dupla mais forte do Futebol Clube do Porto do ponto de vista ofensivo, e é a dupla que transporta o Futebol Clube do Porto para outro patamar. Isso viu-se claramente no jogo diante do Antuérpia, na forma como o Futebol Clube do Porto aborda uma segunda parte depois de uma primeira muito pouco conseguida, e não é só a questão de juntar os dois jogadores na frente, é também a forma como a equipa é agressiva na reação à perda, é uma equipa também muito forte na forma como pressiona alto. Repara que é uma pressão do Taremi
que acaba por estar na origem do primeiro golo, que desbloqueia aquilo que estava a ser um nulo do Futebol Clube do Porto diante do Antuérpia, e sobretudo diante do Vizela, mais uma vez, combinações do Taremi e o Evanilson na origem do primeiro golo, na origem da grande penalidade, após um lançamento de linha lateral, é bom frisar, e depois no segundo golo a capacidade do Evanilson de jogar entre linhas também, porque é um avançado muito completo e acabar por servir a desmarcação do Eustáquio, que acaba por assinar um grande golo. Em relação à questão do Francisco Conceição, creio que vai ter mais minutos. Tenho dúvidas que seja titular em sequência, vai depender da questão da lesão do Galeno, de sabermos qual é a dimensão da lesão do Galeno, porque à partida dir-te-ia que o 11 base do Futebol Clube do Porto, se quiseres no meio campo para a frente, passará muito por Varela e Eustáquio. Veremos como o Nico Gonzalez vai crescer, mas eu creio que o Eustáquio ganhou-lhe claramente posição. PP a partir da direita, Galeno a partir da esquerda, Taremi e Evanilson como referências ofensivas. Mas neste jogo parece-me importante salientar que o Futebol Clube do Porto conseguiu, principalmente na primeira parte, dar continuidade à exibição que tinha feito em Antuérpia na segunda parte. Não foi obviamente tão contundente do ponto de vista ofensivo, mas foi uma equipa que se foi capaz de reinventar, ou seja, teve 2 jogadores novos nas faixas laterais à direita, Jorge Sanchez e Francisco Conceição, que há pouco falávamos, e o Francisco Conceição... Que era à esquerda, que era à direita. Sem dúvida nenhuma, era aí que eu queria chegar, Tomás, e juntar obviamente à pergunta que o Hugo tinha feito, e muito bem, que o Francisco Conceição traz mais imprevisibilidade, mais capacidade de criar desequilíbrios num contra um através do drible, é também um jogador perigoso a surgir em diagonais em direção à área e buscar depois o remate cruzado, enviou até uma bola ao ferro, e repara que à esquerda o Futebol Clube do Porto teve-se que reinventar por completo. Não tem o Wendel e Zaidu, não teve Galeno, e teve que fazer uma ala esquerda formada por João Mário como lateral esquerdo e como PP como médio ala esquerdo. E se PP sente algum conforto a jogar como médio ala esquerdo, e eu até tenho algumas dúvidas se não é esta a posição em que ele pode vir a render mais, a verdade é que João Mário se adaptou muito bem à questão de ser lateral esquerdo. Já em muitas vezes também tinha contribuído. Sem dúvida alguma, quer buscando a profundidade em alguns momentos, até sem medo de buscar cruzamentos com o pé esquerdo, mas sobretudo aquilo que ofereceu do ponto de vista de incursões interiores, acelerando o jogo e conseguindo, tal como o Tomás disse, quer em Antuérpia, quer em Vizela, ajudar o Futebol Clube do Porto a chegar com mais qualidade às zonas de finalização e, do meu ponto de vista, oferecendo mais como lateral do que Zaidu e o Wendel têm oferecido ao longo da temporada. O que se percebe no jogo do Porto é que, independentemente de quem esteja à volta, tendo Evanilson e Taremi no mesmo 11, o Porto é logo uma equipa diferente para melhor e capaz de ganhar qualquer jogo, quando junta de facto estes dois no ataque, se complementam e que dão golo à equipa. E Taremi é muito melhor quando tem Evanilson, isso já é um ponto indiscutível. Agora, um jogador que me parece estar abaixo daquilo que fez noutros tempos é PP. PP é rapidíssimo, Concordo. É um jogador que ganha metros, é um jogador que provoca sempre alguma dificuldade à organização defensiva do adversário, mas tem de ser mais produtivo para a equipa. Parece-me que está a querer assumir uma certa responsabilidade criativa no pós-Otávio, sendo um jogador que puxa a equipa, agarra a equipa em momentos de dificuldade, mas sendo sempre muito irregular do ponto de vista técnico e da decisão, porque tinha tudo para ser realmente mais produtivo para a equipa e não está a ser. Tem lá todo o potencial, é um jogador que noutras alturas já teve realmente mais capacidade de ser útil e importante para a equipa em termos de definição no último terço, mas acho que não está a ser. E o jogador claramente quis assumir os galões, se calhar também incentivado por Sérgio Conceição no pós-Otávio, só que não tem propriamente o mesmo perfil e até se calhar está a acusar um bocadinho esse peso. Mas se calhar mudar de posição tantas vezes também não é útil para o jogador, ou não? Sim, é um jogador que anda entre a direita e a esquerda. Confesso que tenho algumas dificuldades em perceber onde pode ser uma mais-valia, porque também não é um jogador que nesta fase da carreira seja um finalizador por aí além, ou seja, poderia ganhar da esquerda para dentro, mas não é um finalizador por aí além e não se nota particularmente. Por isso, acho que, e o Rui falava disso há pouco, o encaixe mais natural será com o Galeno à esquerda aberto e PP com isso a jogar na meia-direita. Muito bem, certíssimo. Saltamos para o Bessa, onde tivemos um Boa Vista Sporting muito interessante, acho eu. Admito que ficaria aqui o resto do podcast a falar do Morita, mas enfim. Do Seba Pérez também. Falemos de Tomás, falemos de
do que dá Jenny Catamo e da versão completa, como tu escreveste no Twitter ou no X, de Morten Hjulmand, não é? Para mim foi o melhor em campo, mais do que Pedro Gonçalves. Creio que Hjulmand fez uma exibição destacada com aquela agressividade. Por acaso no Record atribuiu o melhor em campo ao Catamo, mas a falar com o meu colega que fez o jogo, eu considerei que o jogador que fez a exibição mais completa na equipa do Sporting foi claramente o Morten Hjulmand. Penso que estes dois até estiveram acima de Pedro Gonçalves, que depois marcou um grande golo, obviamente. Concordo. E foi decisivo, mas penso que estes dois foram dois destaques do Sporting, com uma nota muito positiva também para Diomande. Lá está, este lado direito do Sporting, tendo um lateral mais profundo e que chega até às zonas de finalização, como se viu no golo, e isto penso que é um aspecto que o Sporting perdeu, mas que em termos de imprevisibilidade ofensiva seria muito útil para surpreender os adversários, que é ter o ala do lado contrário muitas vezes a aparecer para finalizar, e isto não acontece assim tanto na equipa de Ruben Amorim. Chegou a acontecer noutros tempos, desde logo com Pedro Porro, por exemplo. Pedro foi Porro a arma uma das armas do Sporting campeão. Exatamente, com uma dupla de laterais bem diferente para melhor, obviamente. Fabulosa, sim. Mas de facto o Ruben Amorim aqui acertou na aposta em Jenny Catamo, com Diomande a proteger-lhe as costas, mas também a lançá-lo muitas vezes, e é de facto um jogador com uma qualidade de passe acima da média. O Sporting que encontrou muitas brechas na organização defensiva do Boa Vista no corredor central, e mais uma vez penso que se destacou a qualidade de passos dos centrais e aqui também de Hjulmand, muitas vezes a meter passos por dentro, mas também por cima da defesa do Boa Vista, e creio que o Sporting foi uma equipa, apesar de tudo, diversa na forma como atacou, conseguiu provocar dificuldades à equipa de Petit, e podia até ter fechado o jogo mais cedo, não fosse alguns erros técnicos e de decisão, quer de Pedro Gonçalves, quer de Marcos Edwards, novamente, não estão de facto ao melhor nível no que diz respeito à concretização das oportunidades. Mas foi um Sporting que, até aquele lance de golo anulado, não permitiu muito ao Boa Vista, e isto tem sido a tendência da equipa de Ruben Amorim. Se conseguir chegar ali aos 70, 80 minutos com vantagens mais confortáveis, de facto dará um passo em frente para assumir esta candidatura ao título. O que se percebeu, além da qualidade de Diomande e de Hjulmand, é que realmente em muitos jogos é preciso ter mais agressão, mais desequilíbrio por fora, e foi isso que o Sporting conseguiu com a entrada de Jenny Catamo, que neste momento, com as dificuldades de adaptação de Fresneda, com Gaio, que enfim é um jogador que tem algumas limitações, é o jogador que pode dar mais isto ao lado direito do Sporting, e por isso está a merecer as oportunidades. O Sporting tem a melhor diferença de golos da Liga e tem 25 em 27 pontos possíveis, certo? Ou seja, a classificação diz-nos que é a melhor equipa, mas queria-vos perguntar se veem isso também como equipa, ou seja, as ideias e a tal velha questão da versatilidade do modelo de Amorim. Como é que estamos dessa questão? Até o momento, e esquecemos a pontuação, o Sporting tem sido a equipa mais consistente do campeonato. Não tem feito sempre grandes exibições, mas a verdade é que me parece ter aquele modelo, do meu ponto de vista, mais burilado. Repara, com capacidade para se recriar. Ontem a equipa jogou um bocadinho em espelho daquilo que é habitual, ou seja, não foi o lateral ala esquerdo que se projetou mais, foi o lateral ala direito, e conseguiu já trazer algumas das coisas que o Ruben Amorim tinha preparado na pré-temporada, ou seja, uma equipa capaz de atacar permanentemente em 3-4-2-1, mas capaz de defender tanto no habitual 5-2-3, como também em 4-2-3-1, e foi isso que Ruben Amorim tirou muito de Catamo do jogo de ontem, porque o Catamo ofereceu em momentos em que era necessário a largura e a profundidade pelo corredor direito, mas depois, através até algumas situações de movimentos dissuasores do Edwards e do Gyökeres, entrar pelo espaço interior. E repara que tem uma grande oportunidade de golo, uma das primeiras do jogo, através de uma incursão pelo espaço interior, e aí até creio que foi o Gyökeres que lhe abriu o espaço para poder entrar por dentro, e depois acaba por marcar o golo na tal questão que o Tomás falava, e que o Sporting vinha a explorar muito pouco, principalmente no último ano e meio, sobretudo a partir do momento em que o Porro saiu da equipa, que é a capacidade de o lateral do corredor oposto servir em zona de finalização o outro ala. E a verdade é que o golo do Sporting nasce numa jogada que é cada vez mais normal na equipa do Sporting, que é a capacidade
e a visão de jogo e a flamância que o Gonçalo Inácio tem nesse momento, que é a capacidade que o Gonçalo Inácio tem para quebrar linhas no adversário através do passe, conseguiu, e depois há aquela combinação ótima entre Pote, Morita e Mateus Reis, que está na origem do cruzamento para Catamo. A equipa do Sporting neste momento parece uma equipa com múltiplas soluções em termos de processo ofensivo, é capaz de construir mais longo para chegar mais rápido. E já agora, Rui, enquanto dizes isso, este foi se calhar o jogo em que a equipa revelou menos dependência dos movimentos de Gyökeres, e isto também prova a competência do jogo no Bessa. E vai muito ao encontro daquilo que dizias há pouco, porque a equipa do Boa Vista foi uma equipa que preparou muito bem o jogo, chegou a querer pressionar médio-alto em 4-2-4, mas isso permitiu ao Sporting encontrar o tal espaço dentro do bloco. E a verdade é que o Sporting teve a tal paciência para procurar as entrelinhas, e aí encontrou em algumas situações o Catamo, encontrou noutras o Edwards e o Pote, também o Morita, mas a verdade é que o Sporting apresenta essa variabilidade, se quisermos, para conseguir chegar às zonas de finalização. Em alguns momentos até podemos dizer que aquilo que era o vício da equipa na temporada passada, buscar o jogo exterior, não tem sido tão predominante na equipa do Sporting, mas há várias formas de conseguir agredir o adversário. E depois o Tomás juntou um aspecto que me parece essencial. O Sporting é forte em momentos de pressão, mas é sobretudo uma equipa que, bem organizada em momento defensivo, consistente e compacta, cede muito pouco às equipas adversárias. É muito difícil criar oportunidades de golo à equipa do Sporting. E reparem que ontem o Sporting acaba por sofrer a sua primeira oportunidade, que é o golo bem invalidado ao Bozenic, mas que é uma excelente oportunidade criada pelo Boa Vista, na altura em que o Sporting fixa a linha de 5 e faz 3 substituições na última linha. Tira Coates para colocar Santos Juste e coloca Esgaio e Nuno Santos como laterais alas. E a verdade é que o Bruno Lourenço, que oferece o golo ao Bozenic, ataca às costas com muita sagacidade de Nuno Santos, e foi por aí que o Boa Vista encontrou o espaço para chegar à zona de finalização. Ui, vamos ali ao Sporting Braga, brevemente. Voltou a perder pontos com o Gil Vicente, empatou a 3 igual, esteve reduzido desde os 55 minutos por expulsão de Niakate. A presença na Champions tem afetado, pode vir a afetar o rendimento dos minhotos? Será decisivo ou não? Tem afetado, isso sem dúvida nenhuma, porque a equipa do Sporting de Braga não estava habituada num patamar competitivo tão alto como é o da Champions, que é diferente da Liga Europa, a ter 2 jogos de altíssimo grau de dificuldade durante uma semana competitiva, ou 3, se quiseres. A verdade é que a equipa do Sporting de Braga optou, e do meu ponto de vista bem, tendo em conta o adversário, por não rodar muito a equipa. O Arthur Jorge, tendo em conta as condições do relvado, as condições atmosféricas, que eram um verdadeiro dilúvio em Barcelos, optou até por juntar o Abel Ruiz, ou aproximar o Abel Ruiz do Banza, nesta preparação do jogo diante do Gil Vicente, mas aquilo que se notou foi aquilo que tem sido o Sporting de Braga esta temporada, uma equipa muito frágil do ponto de vista defensivo, capaz de fazer aquilo exatamente ao contrário do que acontece com o Sporting, de conceder oportunidades ao adversário, de cometer erros defensivos graves. Serdar no primeiro golo, Niakate na origem do segundo golo, na grande penalidade que acaba por cometer, má defesa, se quiseres, apesar de estar reduzida a 10 unidades na altura, para permitir o 3-3 à equipa do Gil Vicente, mas é a tal questão, é um Sporting de Braga que está a perder por... Golo. Exatamente. E é uma equipa do Sporting de Braga que é capaz de estar a perder por 2-0 e reduzida a 10 unidades e encostar o adversário às cordas. E essa capacidade que o Sporting de Braga tem passa claramente pelo poder ofensivo que tem bem acima da média daquilo que é o panorama do campeonato português, mas a verdade é que diante do Gil Vicente também aproveitou de uma exibição tremendamente infeliz do guarda-redes Vinícius, que não está minimamente à altura de substituir o André, que está ao serviço da seleção brasileira, que está no Pan-Americano, na baliza do Gil Vicente. E os 2 golos do André Horta na sequência de remates fora da área são erros garrafais de abordagem do guarda-redes do Gil Vicente. Mas cá está, o Sporting de Braga foi capaz de, com 10 jogadores, passar o 2-0 para 3-2, mas não segurou a vantagem que tinha conseguido alcançar, e é tremendo para uma equipa que com 10 jogadores consegue uma reviravolta de 2-0 para 3-2, acabar-se por sofrer um golo na sequência de um erro defensivo, na sequência, tal como o Tomás dizia, de um lançamento lateral. E qualquer avançado neste momento lançou pânico contra os centrais do Braga. Isto é um problema gravíssimo. Baturina fez a melhor exibição desde que chegou a Portugal. É isso mesmo, nós aqui já tínhamos falado que o Gil Vicente tinha crescido muito com a troca de avançado do Baturina para o Depu, e a verdade é que o Baturina diante do Sporting de Braga faz claramente o seu melhor jogo desde que chegou a Portugal, marca um golo, mas não só, criou também desequilíbrios que ajudaram a equipa do Gil Vicente a chegar com qualidade à zona de finalização.
Nossa revienga, na rubrica em que tentamos fintar os grandes como gente grande, vamos falar de gigantes que vieram da segunda Liga e que ganharam nesta jornada. A Moreirense venceu em Aroca, o Estrela da Amadora bateu o Famalicão em casa e o Farense assentou a Augusta do Rio Ave e virou o jogo nos últimos minutos outra vez. São equipas que vieram enriquecer a nossa liga, Tomás? Completamente. Desde logo em termos de diversidade de estilos, mas são três trabalhos de grande competência e de continuidade, embora Rui Borges não fosse o treinador do Moreirense na época passada, mas ainda assim a equipa tem um estilo mais ou menos transportado da época anterior para esta. Creio até que melhorou em termos de qualidade de jogo e num patamar superior. E isso valoriza obviamente o trabalho de Rui Borges. Começando pelo Moreirense, aquilo que se destaca nesta equipa é sobretudo a qualidade do meio campo, penso eu. Para uma equipa que vem da segunda divisão, ter três médios como o Ofori, que é um jogador sempre disponível para dar linha de passe, que quer no transporte, quer ao nível do passe, funciona como construtor à frente da defesa, sendo depois também um jogador capaz na recuperação de bola. Gonçalo Franco, que é um box-to-box típico, e já o destacamos aqui, não vai ficar muito tempo ao serviço do Moreirense. E um que me enche as medidas por completo, que é Alanzinho, quer nas zonas de criação, no último passe, também a finalizar, e depois muitas vezes vindo buscar a bola mais atrás para facilitar a ligação e até muitas vezes servir os extremos. É um Moreirense que de facto tem um perfume poucas vezes visto. Três médios que tratam bem a bola. Exatamente. É uma equipa que tem um perfume poucas vezes visto num conjunto que subiu da segunda para a primeira liga. E no fundo creio que é isto que se destaca na campanha do Moreirense. O Estrela já não é nada disto, é uma equipa que joga um futebol diferente, mais de jogo exterior, procura da bola longa. Também tem muitas limitações individuais. Penso que, por exemplo, o Moreirense tem um plantel de nível superior ao do Estrela, mas Sérgio Vieira, neste sistema de 3-4-2-1, consegue que a equipa seja perigosa também ofensivamente e potencia muitos recursos individuais. Lá está, num plantel que não é de todo o mais fantástico. Nesta partida com o Famalicão, obviamente a expulsão ajudou, isso é indiscutível. Mas o Estrela na segunda parte conseguiu criar muitas vezes dinâmicas por fora. Aliás, a Sérgio Vieira até trocou os alas para atacar melhor. Jean Felipe é um jogador que foi importante na subida, mas tem perdido um pouco de espaço para Everton Santos no corredor direito. Mas tem estado melhor que o Everton nos últimos jogos. Sim, nos últimos jogos voltou a ganhar algum protagonismo. Verdade. Mas de facto destacam-se três jogadores nesta partida, do meio campo para a frente. Léo Cordeiro, que está a ser uma das surpresas para mim, porque subiu muito o nível em comparação àquilo que já tinha mostrado anteriormente. Um médio com um bom toque de bola, muito inteligente quando se aproxima do ataque para criar combinações. Ronaldo Pereira, que é um jogador muito rápido, muito imprevisível no drible e que, claro, numa equipa como a Estrela acaba por se destacar. Faz a diferença. E também André Luís, que é um avançado alto, perna longa, trabalha bem com o pé esquerdo e tem alguns argumentos na finalização. E isto é importante numa equipa que não tem propriamente uma referência goleadora, portanto penso que André Luís daqui para a frente vai ser muito importante para Sérgio Vieira. E no Oferense, muito rapidamente, é uma equipa que tem alguma variabilidade e capacidade de adaptação de tática com José Mota, e foi isso que aconteceu contra o Rio Ave, que é uma equipa que projeta os alas. Já se sabia que o Rio Ave estava em sérios apuros e ainda mais fica a sofrer de bola parada, mas individualmente... 2 golos iguais. Exatamente, 2 golos quase iguais, mas nesta equipa do Farense destacaria novamente Fabrício Isidoro, o Kanté da Liga Portuguesa, autenticamente. Verdade. E depois 2 homens já experientes, mas com muita qualidade. Marco Matias, tecnicamente muito acima da média e sempre produtivo no último terço, e Rui Costa pela mobilidade, pela qualidade em apoio, mas também pelos golos que tem dado ao Farense. Verdade, e não é qualquer equipa que se dá ao luxo de ir ao banco e lançar Rui Costa e Zé Luís, por exemplo, não é? E o Farense tem essa capacidade, juntando ainda um jogador que acabou por ter um papel determinante na reviravolta, na última reviravolta, na do 3-2 para o 3-4, que foi Alves Valdé, que entrou muito bem em jogo para o corredor direito, onde tem estado, do meu ponto de vista, uma das revelações da temporada do Campeonato Português, que é o Bellomi, que marcou o primeiro golo numa jogada muito bem gizada, com o Mateus Oliveira, que está sempre pronto para fazer passes de ruptura e passes açucarados, a servir o Marco Matias, e depois a inteligência do Marco Matias a ser decisiva para colocar o Bellomi. O mérito do treinador vê-se por aí. Há jogadores que já vemos há alguns anos no futebol português e que estão a jogar muito mais agora. Verdade, e repara que a equipa do Farense tem problemas claramente no seu eixo defensivo. É uma equipa que é falível. Dir-te-ia que, por exemplo, o Fran Delgado recuperou a titularidade do lado direito da equipa do Farense e parece-me, do meu ponto de vista, estar muito abaixo daquilo que vale, por exemplo, o Pastor. O Arthur Jorge tem um jogo tremendamente infeliz diante do Rio Ave, praticamente está ligado aos 3 golos que a equipa sofre, mas esta equipa do Farense nunca desiste. Já tinha mostrado isso em outras partidas.
partidas que ganhou, partidas que perdeu, e diante do Rio Ave teve essa capacidade para ir para cima do adversário e conseguir uma reviravolta nos instantes finais da partida, com José Mota a abdicar do habitual 4-3-3 ou 4-1-4-1 se preferirmos, e apostar num 4-4-2 com o Rui Costa a juntar-se ao Zé Luís. E creio que essa capacidade, ainda juntando o Bruno Duarte, que foi um elemento muito importante na primeira parte da equipa do Farense, é claramente uma equipa muito interessante e que está muito bem trabalhada e que traz, se quiseres, a melhor versão de José Mota, que não víamos provavelmente desde o início dos 2000 em Passos de Ferreira. Depois, o Tomás tocou nos pontos essenciais em relação ao Moreirense. Eu creio que aquele tridente de meio campo do Moreirense é um caso seríssimo neste campeonato português. Creio que o Moreirense não é por acaso que está no 7º lugar com 14 pontos. É uma grande pontuação para uma equipa que já jogou, e corrijam-me se eu estiver enganado, com Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga e Sporting, só lhe falta jogar com o Benfica dos grandes. Creio que não estou enganado. Portanto, reparem que são 3 derrotas, e são 3 derrotas nesses jogos, e não há mais derrotas desta derrotas equipa. Complicadas, tirando o jogo em Alvalade, deu trabalho a qualquer um dos adversários, e isso é notável por parte de uma equipa que, no entanto, em relação à época passada, e eu concordo com a ideia que o Tomás lançou, ganhou consistência no eixo central da defesa. Porquê? Porque foi buscar jogadores batidos na Primeira Liga, foi buscar Marcelo, que acabou por ser decisivo no jogo diante do Arouca a marcar o golo, mas também por aquilo que defendeu e anular Rafa Múrrica não é um trabalho fácil. Junto com ele tem Maracás, que foi o titular diante no jogo do Arouca, porque Carlos Ponque, que é outra opção para o centro da defesa, está castigado, e eu isso creio que foi uma mais-valia na equipa do Arouca. Em relação à Estrela da Amadora, eu tenho a ideia, não sei se concordas comigo, Tomás, que muito provavelmente esta equipa só funcionará com Sérgio Vieira, porque de outra forma terá muitas dificuldades, porque é claramente talvez o plantel mais débil da Primeira Liga, mas que está claramente talhado para o modelo de jogo que este treinador criou. É um modelo de jogo que vem da época passada da Segunda Liga, que se está a transportar para a Primeira Liga e que está a criar dificuldades aos adversários, porque é um estilo de jogo muito pouco habitual na Primeira Liga do futebol português. Com Quintão, Kanté de São Luís. Eu acho que sim. E filho de Paulo Isidoro. Eu também acho. Memórias de 82. Já tínhamos. Certíssimo. Verdade. Nós entrevistámos... com homenagem ao pai, obviamente. Exatamente. Nós entrevistámos há umas semanas o Fabrício e foi admirável a história dele, que vem do Campeonato de Portugal. É isso, é um jogador que já está há muito tempo. E o Mateus Oliveira também já anda aí em Portugal há imenso tempo e agora parece... Com altos e baixos tremendos. Na melhor versão, completamente. A reparar que ele foi dispensado do Mafra há um ano. Há um ano ele estava a ser dispensado do Mafra. E agora é importantíssimo na Primeira Liga e complementam-se muito bem. Um mais tecnicista e outro mais de progressão. Vamos ao Teatro dos Sonhos e nesta rubrica vamos mergulhar no Barça Real. Depois de um golo madrugador de Gundogan, os de Madrid viraram, como é hábito, não é? Na segunda parte, com 2 golos de Jude Bellingham. Tomás, este inglês é tudo o que dizem, ou seja, um potencial bolador, ou quando deixar de marcar golos, aquela aura vai descer a terra. Ou seja, e não quer tirar mérito ao ofício de fazer golos, mas que jogador é este se as baliças fossem retiradas do relevado? Acho que tem uma aura fora de série, é de facto um jogador especial nesse sentido. E acaba por entrar no Real Madrid numa altura em que, perdendo Benzema e tendo a lesão de Vinícius Júnior, que também lhe tirou algum protagonismo neste início de época, se afirmou completamente como a referência goleadora do Real Madrid e marca gols de muitas formas, tem um instinto tremendo para aparecer na área e já vestiu esta pele de goleador. Agora, de facto, sabemos que os golos não duram para sempre. Claro que é um jogador que vai sempre a marcar golos, mas terá fases menos boas, e aí entra a dúvida para perceber o que pode valer nesses jogos. De que forma vai ser útil a pegar no jogo mais atrás, como Modric ou como Toni Kroos, que também já estão lá está numa fase adiantada da carreira. Que capacidade terá de ser decisivo no último passe, para servir os extremos, para criar vantagens para a equipa. De facto, aquilo que estamos a ver em Madrid, isto não é dizer pouco, obviamente, é um jogador que chegou com uma personalidade tremenda, como se fosse o dono do clube, que decide qualquer jogo, seja contra o Barcelona, seja contra o Nápoles. Isto de facto é extraordinário, mas e escrevi isto na tribuna, portanto vou no fundo repetir aquilo que escrevi. Acredito que o jogador fosse mais completo se tivesse mudado para o Liverpool ou para o City, nas mãos de Klopp ou nas mãos de Guardiola. Aqui, concordo inteiramente e Ancelotti também tem sempre esta sensibilidade. Vai ser um jogador à Real Madrid, isto é, decisivo em todos os grandes palcos, mas se calhar não tão completo em diversas funções como poderia ser noutra realidade. E pegando na tua pergunta, claro que está aqui um potencial bolador por jogar no Real Madrid e com isso candidato a títulos, e depois por esta capacidade de marcar golos e de captar os holofotes. Não sei se querem fazer um apontamentozinho ao bolador.
Lionel Messi, para variar, ganhou mais um troféu? Ou foi justíssimo, do meu ponto de vista. Só diria que o Rodri, do meu ponto de vista, merecia ficar em segundo lugar e o Haaland em terceiro. Eu tenho outro apontamento ainda. O jogador mais roubado, e as pessoas gostam muito de usar esta expressão, chama-se Antoine Griezmann. No mínimo um top 10, já não vou dizer mais, no mínimo um top 10. Se calhar top 5. Sim, se calhar a temporada top 5 até seria mais justo, mas sim, só para se perceber muito a forma como se olha para o futebol, isto dá uma graça tremenda. Afunilamos muito isto, não é? Ou seja, só os jogadores que ganham títulos é que podem ser os melhores, mas depois vi se calhar umas 5 pessoas a destacar Rodri como o bola de ouro. E se olharmos para Rodri, até ganhou mais títulos do que Haaland, porque ganhou a Liga das Nações ao serviço da Espanha. Verdade. Decidiu a final da Champions, só por sinal, o título que vale ao City também, esta capacidade de estar individualmente, neste caso a discutir a bola de ouro. E há pouco tempo o City perdeu o Rodri e viu-se como é que a equipa jogou. Portanto, olhando para a época anterior, o melhor jogador do City, aquele mais consistente, chama-se Rodri Hernandes, não se chama Haaland. Concordo inteiramente contigo. Mais uma vez, isto é para não variar. Rui, eu não sei se estou a ser ou injusto ou estou mal habituado, mas a qualidade do clássico já não é a mesma coisa que era há uns aninhos, ou não? Não é. E ainda por cima este clássico, ambos os treinadores procuraram surpreender o treinador da equipa adversária. Eu creio que até mudaram, se quiseres, do ponto de vista estrutural as equipas. Ambos acabaram depois por se espelhar num 3-5-2 com os meio-campos invertidos que permitiram também o encaixe absoluto, mas em termos de qualidade, e eu tive a oportunidade de ver o jogo em diferido, e a sensação que tive é que não foram 90 minutos ganhos. Havia provavelmente jogos mais interessantes para ter visto durante o fim de semana. No entanto, destacar-te que a equipa do Barcelona foi uma equipa que foi sagaz na forma como chegou a 1-0. O João Félix está a se especializar em algo muito interessante, que é o movimento sem bola, que acaba por arrastar os adversários e criar espaços de penetração para os seus colegas de equipa. E o 1-0 surge muito a partir desse tipo de lance. O espetáculo em si não foi um espetáculo fantástico, mas depois obviamente surgiu o Bellingham a fazer a diferença. O Tomás disse muito bem, ele é capaz de marcar golos de todas as formas e feitios. O 2-1 comprova o golo à Bellingham, que já podemos chamar assim, que é o sentido de oportunidade de esdrúxulo dentro da área, mas aquilo que ele iria crescer e muito, por exemplo, num clube como o Liverpool, ou até no Manchester City, é aquela capacidade que ele tem no golo inaugural do Real Madrid, o golo do 1-1, que é aquele remate fantástico fora da área, que é um golo absurdo do Jude Bellingham, numa jogada também muito bem gizada da equipa do Real Madrid, que curiosamente teve se calhar os melhores momentos de ataque posicional no jogo, o que já vai contra aquilo que têm sido os clássicos, se quiseres, dos últimos 15 anos do futebol espanhol. Tomás, numa viagem relâmpago à América do Sul, queria deixar uma notazinha sobre a Sul-Americana. Sim, certo? Só uma pequena curiosidade, porque o jogo também foi muito pobre em termos de qualidade. Foi paupérrimo até em alguns momentos. Venceu o Fortaleza no Uruguai. Agora as provas sul-americanas têm final única, mas a coincidência, e é uma história muito gira a meu ver, há 15 anos, na final da Libertadores, a LDU Quito venceu o Fluminense nos penaltis com certíssimo. 3 defesas de Ceballos, o guarda-redes. E agora vence esta prova com 3 defesas do guarda-redes Alexander Domingues. E de facto é uma coincidência muito gira para a LDU Quito, que pode reencontrar o Fluminense, que vai jogar esta semana a final da Libertadores com o Boca Juniors no Maracanã. Outra curiosidade ainda, quem podia ter dado o título ao Fortaleza foi Pedro Augusto, um jogador que passou pelo Tondela, mas falhou esse penalti, e depois a LDU Quito acabaria por vencer. A LDU Quito de Paulo Guerreiro, esse eterno... Exatamente, ainda vence títulos. Na rubrica Totti ou Totti falamos de um clube que parece estar no divã há muitos anos, não é? Manchester United perdeu este fim de semana em casa com o rival da cidade por 3-0 e já está a 11 pontos do Tottenham. É uma equipa que gastou muitíssimo dinheiro em Anthony, por exemplo, que está a tardar a afirmar-se, e depois até tem Johnny Evans a titular no centro da defesa. Ainda vamos a tempo de ver outro United, Tomás? Acho difícil. O Man United por vezes temos esperanças em relação ao renascimento do clube, mas é sempre aquele clube que dá um passo à frente, mas depois dá 2 atrás, e então acaba por não sair do sítio, ou até muitas vezes regride, e creio que é isso que está a acontecer. Há um fator importante que não podemos ignorar, que são das lesões. Há vários jogadores importantes que estão de fora, sobretudo na defesa. Lisandro Martínez e Shaw, a meu ver, são os mais importantes, porque eram as referências de construção
desta equipa no corredor esquerdo, mas ainda assim penso que o United, a nível de ataque ao mercado, voltou a deixar a desejar, e isso está a perceber-se na prática. O único jogador que no imediato tem acrescentado é Rasmus Højlund, que até acabou por estar em evidência pela negativa naquele momento da grande penalidade. Enfim, embora seja um lance que poderia dar discussão, mas é um jogador ainda com potencial para o futuro e não vai ser decisivo ao longo de toda uma temporada. Amrabat vai começando agora a ganhar algum protagonismo, mas ainda não dando muita confiança a Ten Hag, e penso que a troca ao intervalo foi absolutamente errada a todos os níveis, não só por perder Amrabat à frente da defesa, mas também porque, mal ou bem, McTominay estava a ser o jogador mais perigoso do Man United a jogar com médio ofensivo de aproximação à área, portanto perdeu as duas coisas. E tem marcado golos. E tem marcado alguns golos, exatamente. Mas, de facto, creio que Erik ten Hag, neste momento, não tem a equipa minimamente preparada para enfrentar as equipas de topo, e não tem a equipa minimamente preparada para ser um Man United dominador e com capacidade de criação contra os adversários mais pobres. Depende sempre de uma individualidade, de uma bola parada, de um milagre, como aconteceu até com o Copenhaga, aquele penalti defendido por Onana já na reta final. Mas entre esta indefinição no mercado, a contratação de nomes que não estão propriamente a mudar a cara da equipa, e a leitura deficitária de Ten Hag, e é inexplicável como é que é o intervalo, não só mexe no meio campo dessa forma, mas também não corrige o corredor esquerdo, o corredor direito na perspectiva do Man United, que estava a ser completamente vulgarizado com superioridades constantes de Gvardiol, Bernardo Silva, Grealish, e foi muito por aí que o City ganhou o jogo. E penso que é preciso dar um salto do ponto de vista da adaptação tática, pelo menos para competir. E atenção, ninguém pede que o Man United ganhe ao City, há uma diferença clara entre as equipas, mas isto parecia um jogo de treino a certa altura para o City, e digamos que a qualidade do plantel, embora exista, também não é uma coisa do outro mundo e que cava um fosso assim tão esmagador. Ainda outro erro que me faz alguma confusão: Bruno Fernandes passa os jogos grandes normalmente encostado à direita, a desdobrar-se sem bola, e depois não tem a mínima influência a atacar, sendo um dos poucos jogadores que consegue fazer qualquer coisa em termos de criação no United. E ia perguntar precisamente sobre Bruno Fernandes, entrando aqui um pouco num conto de ficção científica. Onde é que vocês, se ele tivesse que sair do clube para eventualmente ganhar troféus, ou pelo menos lutar por alguma, tendo em conta o que ele anda a fazer pela seleção, parece que merecia estar num topo dos topos, não é? Vocês imaginam em que clube? Ou seja, ele parece que vive confortável naquele jogo mais selvagem, ou pelo menos agarrado às posições, mas onde é que vocês imaginam se sairia beneficiado num jogo mais posicional? Ou se... Contem-me. Eu acredito que ele pudesse sair beneficiado num jogo mais posicional. Agora, não o vejo sinceramente nesta altura a sair do Manchester United de forma muito fácil, até ficção científica. De ser capitão. Exatamente, ser líder de uma equipa. Eu sinceramente, mesmo sendo um contrassenso em relação àquilo que eu disse há pouco, via-o se calhar a regressar a Itália e a jogar numa equipa que luta pelo título, nomeadamente o Inter. Acho que poderia ser uma boa solução, até dentro do 3-5-2 que o Simone Inzaghi normalmente utiliza. Inter aos Juventus seria a Juventus, sem dúvida. Enfim, acreditando que a Juventus voltaria a ser uma equipa... Ele ajudaria. Sim. Penso que sim, mas até a Inglaterra, isto, claro, o Tottenham tem uma dimensão, se quisermos, inferior historicamente à do Man United do que diz respeito à luta por títulos, mas encaixaria bem, por exemplo, no papel que é de Maddison, médio mais solto no ataque. Concordo. Com a equipa a dar-lhe jogo no último terço, porque aí a qualidade de passe e de remate de Bruno Fernandes vai sempre produzir muito em termos de golos e assistências. Bem, na arte vem depois, a última rubrica deste podcast. Rui, quer-nos falar sobre um argentino que nasceu em Mar del Plata em 2003 e que lá está, e que até fez muitos jogos pela Juve no ano passado, pelo menos presenças vá. Verdade, mas agora no Frosinone tem tido a oportunidade para jogar com regularidade e a sobressair, claramente a jogar a partir do corredor direito, mas a surgir com grande facilidade em zona de criação e zona de finalização. Ele foi contratado ao Vélez pela Juventus em janeiro de 2020, custou na altura 2.200.000 euros. Ao serviço do Frosinone tem feito uma dupla muito interessante com o Renier, que também está a ressurgir nesta equipa do Frosinone. O Renier normalmente assume o papel de médio mais ofensivo, o Solé, tal como disse há bocado, sai do corredor direito para o corredor central,
quer na criação, quer na finalização, tem sido um jogador muito importante. Eu creio que ele tem atributos muito, muito interessantes na tal questão da condução do jogo, da busca do desequilíbrio no 1 contra 1, também no último passe, se quisermos, e a nível do remate, mas depois acrescenta algo que é muito típico deste jogador médio ofensivo argentino hoje em dia, que é a capacidade também de ser reativo à perda, de ser um jogador forte na recuperação, e por exemplo neste último jogo diante do Cagliari, um dos golos surge a partir de uma recuperação que ele faz através do desarme, e ele é muito forte nesse aspecto. Eu creio que é um jogador claramente talhado para patamares mais altos, creio que a Juventus fez bem em emprestá-lo ao Frosinone para ele poder jogar esta temporada de forma permanente na Série A, mas creio que já está preparado para dar o salto numa próxima temporada para uma equipa principal da Juventus e ser um jogador importante. Sim, o Frosinone acabou por montar uma equipa muito gira, com Solé, Renier, que, enfim, se calhar não vai ser aquele jogador que se chegou a pensar que poderia ser, mas não deixa de ser um jogador com algum talento, e até Caio Jorge, que não tem sido propriamente uma grande figura, longe disso, mas também chegou a mostrar muito potencial, sobretudo ao serviço das seleções jovens do Brasil. Solé é um jogador para o topo, diria, do futebol europeu, porque recebendo na meia direita, preferencialmente, acaba por na recepção orientada, na forma como trabalha em espaço curto, na definição, quer ao nível do passe, quer também a finalizar. É um jogador que será uma mais-valia, até na própria Juventus, que tem muitas vezes uma falta de criatividade bem visível. Portanto, ele pode transportar essa criatividade para a equipa da Juventus. Aquilo que podemos dizer é que, e falávamos aqui há pouco, o Hugo gosta muito de jogadores argentinos e ainda não viu o Solé, está claramente em falta. Sim. Não, e vai ver e vai gostar muito. Escusavas de desmascarar a minha ignorância. Não é assim tanto. Deixa-me só explicar então no arranque. Falei no Diliding Dilidong e no milagre de Ranieri. O Cagliari vencia, aliás, perdia por 3-0 aos 72 minutos contra o Frosinone e deu a volta. Foi épico. Verdade. O futebol italiano, e acho que podemos terminar assim, não é nada daquilo que ainda muita gente pensa que é. Que não se marca gols sequer. Nada disso. E esse jogo que eu tive a oportunidade de ver, até por causa da questão de ter destacado o Solé, é um jogo interessantíssimo. Fica por aqui mais um episódio do No Princípio Era a Bola, gravado na manhã de terça-feira, 31 de outubro. Rui Tomás, muito obrigado. Um abraço. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nos próximos dias teremos Taça da Liga. O campeonato regressa na sexta-feira com um Porto Estoril. Para a semana a mais, um abraço. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.